Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe grandemente a vida de todos que vão assistir este vídeo. Em nome de Jesus. Antes de começar, quero dizer a você que vai assistir que, meu irmão, assista até o final, né? Hoje as pessoas dão uma mosquinha. Hoje as pessoas dão muito prioridade a tanta coisa do mundo, né? E quando é a palavra de Deus, as pessoas não ouvem, né? Elas saem. E eu digo para você que Deus tem uma palavra para você, não por conta de mim, mas por conta da sua misericórdia, né? Ele tem algo aí a falar conosco. Eu não venho aqui dividir essa palavra de Deus com o católico, com o tal evangélico, com o tal de uma religião espírita. Não, eu vim dividir com você que de alguma forma crê em Deus, crê que Jesus é o Filho de Deus e que Deus, através do seu Filho, né, tem uma promessa para nós de salvação. Ou você que tem dúvidas e quer conhecer um pouco mais de Jesus, né? Não venho aqui pregar religião, não venho aqui pregar. Eu tenho, durante esses meus poucos anos, né, de evangelho, né, da palavra de Deus, lutado exatamente para que as pessoas possam entender que Jesus não é religião, né? Que Jesus é o caminho, né, para se chegar até Deus, né? Eu sei que muitas das pessoas, das ditas igrejas, né, têm desviado do seu caminho, mas você vê que por as pessoas não lerem a Bíblia, até isso elas não entendem, elas se escandalizam, né? Mas a própria Bíblia vai dizer isso, né? Que iria surgir no meio do povo de Deus verdadeiros falsos profetas, os falsos pastores, né? E como que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Lendo a palavra. Então eu vim aqui mais uma noite, mais um dia, né? Para quem for assistir de dia, para quem for assistir de noite, falar um pouco do que Deus tem para nossas vidas. Amém? Espero que você fique até o final, né? Na hora que você abrir esse vídeo, porque esse vídeo eu não faço ele somente via Facebook, mas depois ele vai para o meu canal do YouTube. Então seja para você que vai assistir de dia, vai assistir à noite, né, que você tenha aí um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente semana, mas que você, ao sintonizar neste canal, né, assista até o final. Se você tiver uma Bíblia, seja essa Bíblia aí da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, né? É a mesma Bíblia, porque esse livro não é propriedade do catolicismo nem do evangélico. Ela é propriedade exclusiva de Deus, ela é a boca de Deus. Ok? Eu quero estar fazendo menção hoje, aliás, continuando a falar de um capítulo que se encontra em Isaías, né? Capítulo 26. Hoje a gente vai estar lendo a partir do verso 5 em diante. Eu já fiz uma introdução no outro vídeo anterior sobre este capítulo. Então hoje nós vamos continuar aqui no capítulo 26, no verso 5. Amém? Então eu quero estar lendo para vocês. Está escrito assim, ó. Está falando que Deus, tá? Ele humilha os que habitam nas alturas, ou as cidades altas. Rebaixa e arrasa a cidade alta e lança ao pó. Pés as pisoteiam os pés dos necessitados e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és reto, torna suave o caminho do justo. Andando pelo caminho das tuas ordenanças, esperamos em ti, ó Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia. Pois, quando se veem na terra as tuas ordenanças,
ordenanças, os habitantes do mundo aprendem a justiça. Ainda que tenha compaixão do ímpio, ele não pode aprender a justiça. Na terra da retidão, ele age perversamente e não vê a majestade do Senhor. Erguida está a tua mão, Senhor, mas eles não veem. Que vejam o teu zelo para com o teu povo e se envergonhem, que o fogo reservado para os teus adversários o consuma. O Senhor estabelece a paz para nós. Tudo o que alcançamos, fizestes para nós. Amém? Olha que coisa interessante aqui nesta palavra. Eu quero ressaltar aqui o versículo que fala assim: a minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo meu espírito por ti anseia. Pois quando a terra vê as tuas ordenâncias, né, os seus mandamentos, a sua lei, a sua justiça, os habitantes do mundo aprendem a justiça. Ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça na terra da retidão e ele age perversamente. A Bíblia aqui vai dividir as pessoas entre os justos e os ímpios, né? Quem é os ímpios? Aquelas pessoas que praticam impiedade. Eu gosto de usar esse termo do que a Bíblia muito diz, né, da prática. Por quê? Porque na capoeira a gente usa muito esse termo, né? Prática, né? É a repetição, praticar, exercitar. Muitas pessoas não entendem isso. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim: mas o cara fala que ele é cristão, mas ele falou mal de uma pessoa, ele errou e tal. Jesus diz assim, que nós temos que conhecer, nós temos que olhar a árvore e ver os frutos dela. Então há uma diferença, meu irmão, de erro e de prática de erro. O que Deus, né, na sua infinita misericórdia, nos perdoa é o erro. O que é o erro? É aquilo que você, sinceramente, lógico, aí cada um tem que examinar o seu coração. É aquilo que você, dentro do seu coração, com sinceridade, você queria fazer o certo, mas por algum motivo, a qual talvez você, no momento que faz, desconheça ou não queira reconhecer, porque nós somos orgulhosos, então você erra. Mas você no seu coração verdadeiramente não queria fazer. Quando isso acontece, entra no seu coração, né, o sentimento de arrependimento. Então nós vamos até Jesus em oração, confessamos os nossos pecados e retomamos a nossa vida na prática do bem. O ímpio é o contrário, né? O ímpio, ele pratica o mal e ele não sente culpa. Ele continua mentindo, ele continua numa vida totalmente falha e ele não procura corrigir os seus erros. E quando eu digo procurar corrigir os seus erros, é como a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Não é ter um sentimento de, poxa, eu preciso melhorar e nunca muda. Não é isso. E essa mudança, na verdade, a gente só consegue através de Jesus Cristo, né? Só conseguimos através de Jesus Cristo. Então, ela divide as pessoas os seres humanos em dois. Aquele que tem, né, a alma que suspira durante a noite e logo cedo o seu espírito anseia por Deus, né? Quantas pessoas hoje, né, nas suas vidas, como eu até disse aqui abrindo esse vídeo, elas não dão tempo a Deus, né? Elas não leem a palavra de Deus, elas não oram, elas não estão ligadas às coisas de Deus, procurar conhecer verdadeiramente a Deus, né? Deus é um ser infinito, meu irmão. Então, ele é como uma nascente de água, né? Que nunca vai se esgotar o seu saber. Nunca, nunca. Mas como que as pessoas geralmente hoje correm a Deus? Elas correm a Deus quando elas precisam de algo. Quando elas precisam de um milagre, quando elas precisam de algo que Deus pode fazer, né? De uma ação de livramento. Mas as pessoas não entendem, né? Que Deus, ele quer ser na nossa vida pai, né? E como que é um relacionamento de pai com filho, né? É um relacionamento de amor, né? Um relacionamento de você ter o seu pai como herói, de você verdadeiramente querer conhecer, né,
as coisas da vida através do seu pai que tem mais experiência. Isso eu estou fazendo um comparativo em relação à natureza humana, para que você entenda a espiritual, né? Quantas pessoas hoje não buscam mais a Deus, né? Quantas pessoas deixaram de verdadeiramente buscar ao Senhor, de orar, de rever a sua vida, né? Eu até, esses dias eu fiz uma música, fiz duas na verdade de capoeira, falando um pouco, né, que da volta de Jesus Cristo, e a outra falando que o caminho que eu escolhi é seguir ao Senhor, né? E as pessoas hoje, elas não querem ter a melhora da sua vida espiritual. Não é verdade, André Luiz? Elas não querem ter a melhora da sua conduta moral, né? O que Jesus quer transformar a nossa vida não é me dando carro, não é me dando melhor emprego. Não que ele não possa fazer isso, meus irmãos. A própria Bíblia diz que se a gente buscar a justiça, né, e o reino do reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Mas o que o ser humano hoje ele precisa, nós precisamos, é da nossa melhora e da nossa conduta, principalmente moral, né? As pessoas hoje elas se irritam por qualquer coisa, as pessoas hoje não têm amor ao próximo, né? Elas muitas vezes, se puder passar por cima do outro para ter dinheiro, para ter sucesso, para ter poder, para ter fama, né? Elas passam por cima da outra, falam mal uma da outra, né? Agem de maneira imoral, impura, né? Quantos relacionamentos têm se acabado, quantas pessoas têm começado um relacionamento e no meio do caminho traz seus parceiros, quantas pessoas são infiéis, até mesmo com seus próprios amigos, né? Começam uma amizade, daqui a pouco por conta de dinheiro, ou às vezes um dos amigos tem uma habilidade que se destaca, o próprio amigo fica com inveja dele, né? Então, exatamente, as bênçãos são consequência à fidelidade à sua palavra, né? A palavra de Deus. E a fidelidade de obedecê-la, e não somente de obedecê-la de fora, né? Com o meu exemplo externo. Quando nós verdadeiramente queremos buscar e conhecer a Deus, a gente vai procurar entender, e o Espírito Santo ele vai ministrar o nosso coração, né? Por que eu não posso me prostituir? Por que a bebida para mim é um vício? Por que tais lugares eu não posso frequentar? Né? Porque tais lugares eu preciso me afastar, porque aquilo não faz bem para minha alma, né? Eu sempre brinco, não é toda coisa que para mim é pecado que para o outro às vezes é, porque muitas vezes está relacionado com o meu coração, o meu desejo. Como assim, Stênio? Eu vou explicar. Às vezes, né, uma pessoa, ela, por exemplo, tem compulsão, né? Tem um vício, por exemplo, da pornografia. Outras pessoas não têm. Ela pode até no meio do seu caminho ali, não digo, vocês vão entender, aparecer um vídeo ali de pornografia, ela vai bater o olho, mas aquilo não vai afetar o coração nem o desejo dela, e ela vai passar batido. Ela vai ver e falar, tô fora, porque aquilo não domina o coração dela, ok? Mas às vezes não, mas para outras pessoas não, aquilo é uma fraqueza. Então, se ela vê o vídeo, ela não consegue, depois que ela bater o olho, ela parar de olhar, porque aquilo acendeu a parte carnal dela, né? Para outros, né, a mentira é uma verdadeira compulsão. Talvez esse que eu dei o exemplo, que não tem os olhos para a imoralidade, né, para a pornografia, ele tem a compulsão, né, ou o inclínio, né, as coisas da carne para mentir, vive mentindo. Às vezes nem é necessário mentir, mas tem o hábito de mentir, e às vezes a mentira é tão grande e ele mente diariamente que até ele mesmo acredita na sua própria mentira, né? Eu lembro que quando eu vivia nas coisas do mundo, muitas vezes eu mentia. Eu sempre dou esse exemplo, eu gosto de falar de mim, né, como pecador, do que falar dos outros. Eu lembro que tinha às vezes situações que eu mentia, eu chorava, né? E eu chorava porque a mentira fazia tão parte da minha vida que às vezes até eu mesmo entrava numa fantasia que eu acreditava que eu estava falando a verdade.
Então, Jesus ele vem exatamente para nos limpar disso. Ele vem através da sua palavra fazer com que a gente, como o irmão disse aí, não somente obedeça no sentido de obedecer de fora, né? Mas sim de dentro para fora. Quantas pessoas hoje não matam porque é proibido matar e porque senão vai para cadeia, porque senão vai perder família, ou as pessoas ou pensam, não vou matar porque aí o que vão pensar de mim? Mas no seu desejo real do seu coração, se não tivesse nenhuma dessas consequências, né, que eu falei aqui, mataria. Então o Espírito Santo, quando ele vem, a palavra de Deus, ele vem para a gente entender verdadeiramente por que eu não posso matar, né? Porque os outros vão pensar mal de mim, né? Porque eu vou perder o emprego, porque eu vou perder minha família. Não, eu não posso matar, é porque é um irmão, é um ser humano, né? Que eu não gosto que faça comigo, eu não faço com o outro. Né? Quem tem o poder de tirar a vida é Deus, é Ele que criou, né? Assim como eu erro, meu irmão também erra, né? Eu sei que em muitas situações é complicado, mas olha como que o Espírito Santo abre o nosso coração e o nosso entendimento. Então a Bíblia aqui no capítulo 26, ela está abrindo, né? Ela está dando ênfase para dois tipos de pessoas, a ímpia, né? E aqui não é ímpia, aqui tem um desejo no seu coração de cada dia buscar Deus. E eu creio que você que está assistindo e vai assistir, seja essa pessoa, né? Seja a pessoa que tem no seu coração verdadeiramente a vontade de seguir o caminho do Senhor. Lembrando novamente aqui, como eu sempre digo, não estou falando de religião, eu estou falando de um Deus poderoso, eu estou falando de Jesus Cristo, aquele que Ele mesmo disse, né? Só um minuto. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a vida e a verdade. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Não estou falando aqui para você ir correndo hoje para uma igreja, né? Não, estou dizendo para você dar uma chance ao Senhor Jesus. Estou dizendo para você, talvez hoje no seu quarto, na sua casa, dobrar o seu joelho e dizer, Deus, eu quero conhecer o seu filho. Eu estou verdadeiramente dizendo para você, individualmente, se apresentar a esse Deus com os seus lábios, da forma que você queira falar, da maneira que você sente. E eu creio, meu irmão, que Jesus se fará presente na sua vida. Ele irá, de alguma forma, te dar sinais de que Ele quer estar verdadeiramente na sua vida e quer transformar a sua vida, né? Quer verdadeiramente fazer parte, né, da sua vida e quer transformar a sua casa, a sua família, né? Ó, meu irmão William aí, quer transformar verdadeiramente a sua casa, a sua família, sem nenhum tipo de religiosidade, e sim você e ele. Né? Por que eu digo isso? Porque hoje está tudo banalizado. As pessoas acham que é só ir para a igreja e aí essa pessoa se transforma no seguidor de Jesus Cristo. Não, isso é o contrário. Ir para uma reunião é consequência. O que Jesus nos chama é para viver Ele. Quantas pessoas vão nas reuniões, mas durante o dia, como eu disse, não ora, não lê a Bíblia. Quando aparece uma situação, né, de pecado, uma situação que ela pode aplicar a palavra que ela aprendeu, ela não aplica. Por que ela não aplica? Porque ela só aprende, aliás, só ouve e só busca de segunda e quarta na reunião, né? Na sua casa ela não lê, porque, irmãos, nós somos aquilo que praticamos. Por isso que eu falo para você da capoeira. A capoeira me ensinou muito, né? Jesus ministrou muito na minha vida através da capoeira, porque a capoeira, assim como qualquer arte marcial, quanto mais você pratica, mais você fica bom naquilo. A palavra de Deus é a mesma coisa. Quanto mais você pratica o bem, quanto mais você exercita se apartar do mal, né? Quantas vezes, ó, meu irmão James aí, quanto mais você exercita, né, se afastar do mal, fazer a caridade, perdoar o seu irmão, quanto mais você exercita isso, mais isso vai ficando natural na sua vida. Mas isso vai ficando de maneira que isso começa a ser parte da sua vida. Né? É a mesma coisa com a capoeira, você treina um movimento, né?
No primeiro dia não tá legal, você vai repetindo, vai repetindo. Chega uma hora que você tá jogando ali na roda, né? O movimento sai natural, porque você treinou. E os ensinos de Jesus, pode ver, porque, como eu disse para os irmãos aqui, pode ver que Jesus ele sempre vai dizer, né? Ele sempre vai dizer assim, sábio, né? Ou bem-aventurado é aquele que firma sua casa na rocha, né? E antes dele dizer da casa da rocha e da casa da areia, o que ele vai falar? Bem-aventurado é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, a prática da palavra de Deus não está relacionada com o meu lado emocional. Porque hoje é assim. As pessoas seguem muitas vezes ou dizem seguir a Jesus, mas como eu disse, por não buscarem verdadeiramente a Cristo na sua vida, não colocar Jesus na sua vida diária e somente nos dias de culto, nos dias de reunião, ou quando passa por um apuro e vai buscar Deus, elas acabam não tendo intimidade com Deus. Porque elas verdadeiramente não querem buscar a Deus. Agora, olha o que está escrito aqui em Isaías. A minha alma suspira por ti durante a noite. O que está falando aqui? Está dizendo exatamente isso. De uma pessoa que quando ela vai dormir, os seus pensamentos estão no Senhor. Olha que coisa linda. Os seus pensamentos estão nas coisas de Deus. De querer conhecer mais a Deus. Poxa, como será isso, né? Por que eu estou pecando? Oh Deus, me ajuda. Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. E aí rompe essa madrugada que diz que quando ele acorda, né? Logo cedo o meu espírito, ou seja, o meu entendimento, porque espírito aqui está com letra minúscula. O meu entendimento, o meu ser, por Ti anseia. Olha que coisa linda. Né? Isso é verdadeiramente para pessoas que querem verdadeiramente se entregar a Jesus, irmãos. Entende que não é religião? Entende que eu não estou falando de um sistema, né? Não estou falando de ser para reunião somente. Eu estou falando de pôr Jesus na sua vida. Eu estou falando de você verdadeiramente tomar posição e dizer assim, Deus, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero mais de Ti na minha vida. Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero, nas minhas atividades, eu quero que o Senhor me guie. Glória a Deus. Eu quero que em todo momento o Senhor me ensine. Senhor, o que está faltando? O que eu preciso? Glória a Deus. Senhor, para estar mais firmado na Tua palavra, né? Deus, eu quero trabalhar, no meu trabalho eu quero que o Senhor esteja envolvido também. Como que eu faço para trabalhar segundo a Tua vontade? Né? Senhor, eu quero casar, como eu faço para casar segundo a Tua vontade? Senhor, eu quero ter filhos, eu quero educar meus filhos, como eu posso educar os meus filhos dentro da Tua vontade? Deus me guia, né? É isso que eu estou falando, meus irmãos. É de algo muito maior. É de algo onde verdadeiramente você, né, através do seu pensar, das suas atitudes, você demonstra verdadeiramente, não para Deus, porque Deus já sabe da sua verdadeira intenção, mas você acaba mostrando para você mesmo qual é a sua intenção verdadeiramente para com Deus. É ter um relacionamento com esse ser supremo, porque você o ama, porque você o reconhece Ele como Deus Todo-Poderoso, que você o reconhece como Criador do céu e da terra, que você reconhece que o seu Filho veio, né, em carne e morreu por nós, e mediante essa morte, agora nós queremos e precisamos de Cristo para que Ele perdoe os nossos pecados. Cristo é o exemplo da nossa vida, né? Então é uma mudança verdadeira. E aí isso é interessante porque Deus mostra, através da palavra de Isaías aqui 26, que aqueles que verdadeiramente estão em Cristo terão recompensas. E não são recompensa pelo aquilo que a gente vai fazer, mas sim, como o irmão disse aí, pela nossa fidelidade, né? Pela nossa fidelidade. E você vê, esse tipo de conversa que eu estou falando aqui, meus irmãos, a pessoa só alcança essa maturidade espiritual quando ela lê e vai orando a Deus. Por que eu quero dizer isso para você? Deus, Ele é um ser inteligentíssimo. Ele é criador, meu irmão, Ele não é criatura. Né? Como eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo hoje assim, os crentes forçam o cara a ser evangélico. Está errado, porque Deus, Ele é um ser extremamente inteligente, meu amado. Se você entrar na igreja, né, por pressão, se você aceitar Jesus por barganha,
se você aceitar a Deus e viver com Ele, porque Ele pode te dar algo, né? Cara, nós estamos falando de Deus. A gente é ser humano comum. E a gente já sabe mais ou menos quando uma pessoa está do nosso lado por interesse. Você imagine Deus. Deus está à procura daqueles que o adorem no espírito e verdade. É aquele que voluntariamente decide em seu coração, por ter a mente aberta, buscá-lo e adorá-lo pelo que ele é. E é isso que Deus mostra aqui, que aqueles que são verdadeiramente, né, entregues voluntariamente a Deus, têm recompensa para a nossa vida, tanto aqui na terra, principalmente na vida eterna. Então ele diz aqui assim, ó, a vereda do justo é plena, né? Os caminhos do justo é plena, os caminhos do justo é reto, torna suave, né? Deus, ele torna suave, irmãos, o nosso caminho, o caminho do justo, né? Quando fala de justo aqui, não está falando da pessoa que é justa, porque todos nós somos pecadores. Está falando de uma pessoa que verdadeiramente em Cristo se arrependeu dos seus pecados e agora segue um caminho todos os dias, buscando o arrependimento, a conversão, né? Quando erra, se arrepende. Então, essa pessoa que tem um coração contrito, que tem um coração verdadeiramente aberto a Deus, a se arrepender, a querer mudar, a pedir ajuda e reconhecer que só Jesus pode fazer isso, esse caminho desta pessoa, meu irmão, minha irmã, será suave, será leve. Não estou falando que você não vai passar por dificuldade, mas o Senhor está aí para te consolar, para te direcionar e para guiar a sua vida. Mas olha o que ele vai falando aqui, ó. Para o ímpio, aquele que pratica piedade não está nem aí para a vida, né? Não está nem aí para as coisas de Deus. Olha o que ele fala aqui, ó. O ímpio, ainda que Deus tenha compaixão pelo ímpio, ele não aprende a justiça, né? Ele não age com retidão, ele age perversamente, porque no seu coração só tem maldade, né? Nós temos que orar por essas pessoas, para que de alguma maneira o Senhor possa entrar no coração dessas pessoas. Mas hoje é um mundo que a gente vive, a maioria é assim, né? Pessoas impiedosas, elas não cansam de praticar maldade, né? Se puder passar por cima do outro, passa, fala mal do outro, né? Vive num mundo de disputa, né? Um mundo de falar mal do outro, né? Então essas pessoas, elas vão ter um castigo supremo, né? Vão ter uma vida totalmente com dificuldades, porque nem o Senhor vai ajudá-las, né? No meio do seu caminho, se você tiver dificuldade, você tem Deus para te ajudar. Olha que coisa linda. No meio do seu caminho, se você tiver dificuldade, creia, né? Mesmo que seja difícil, você tem a Deus para te ajudar. Você tem a Jesus Cristo e o seu Espírito para orientar aqueles que buscam verdadeiramente o Senhor e praticam a piedade. E não aqueles que praticam com benefício. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Porque, meu irmão, se você pratica as atividades do bem com benefício, você está mostrando que você está sendo uma pessoa que está barganhando. Uma pessoa que ajuda o próximo com o benefício de querer reconhecimento para si ou algum objetivo para si, né? Isso verdadeiramente não tem nada a ver com Jesus. Hoje é o que a gente mais vê, né? Independente do segmento religioso. Pessoas fazem bem, mas sempre com o intuito de ter reconhecimento, de ser chamado, olha o pastor, como ele é piedoso, olha fulano, como ele é. Não, não, não. Com Jesus não tem isso. Em Jesus você ajuda voluntariamente, independente se pessoas vão te ajudar, se não vão te ajudar, se vão falar bem de você, se não vai falar mal, né? A vida com Cristo ela é muito maior. Ela está ligada a um amor voluntário de eu me colocar no lugar do outro, independente, glória a Deus, do que o outro vai fazer, eu me dou a ele. E é o que está faltando nas nossas vidas. É esse amor voluntário, irmãos. É esse amor verdadeiramente que doa sem querer nada em troca. Quantos mestres de capoeira, quantos pastores, né? Quantos líderes em vários segmentos eu vejo a pessoa falando, eu ajudei o fulano e ele me virou as costas. E tem mágoa disso, né?
Eu ajudei ciclano e ele me virou as costas. Olha, esse cara quando veio aqui, ele não tinha nada, eu dei tudo para ele e agora ele foi ingrato comigo. Quando você pensa dessa maneira e tem esse sentimento no seu coração, tome cuidado. Porque então você verdadeiramente não está servindo a Jesus da maneira que ele ensinou e da maneira que você deveria compreender. Você tem no seu coração o que? O orgulho. E isso é uma obra da impiedade, porque você está fazendo algo querendo um retorno. Temos que tomar cuidado com isso. Isso é a religiosidade. Por isso que eu não prego religião, eu prego Jesus. Só que isso, meu irmão, você pode confessar diante de Deus. Deus, eu ajudei a pessoa, mas no fundo eu queria reconhecimento. Tira isso do meu coração, né? Eu quero servir ao Senhor de todo o coração. Olha Jesus, Ele deu a sua vida por nós. E muitos de nós, irmãos, a Bíblia diz, né, que muitos não vão crer em Jesus e não vão ser salvos, porque não creem nessa verdade. Mas Jesus, quando se entregou na morte de cruz, ele se entregou por todos. Agora, se todos não querem essa verdade, aí a culpa não é de Jesus, mas o amor dele foi por todos, independente se as pessoas iam reconhecer ele ou não, né, como Senhor e Salvador. Então é esse exemplo que Deus nos dá. Agora já o ímpio, meu irmão, aquele que pratica a impiedade, o castigo sobre a vida dele, mesmo que não seja nessa terra, né, será na vinda de Jesus e no final, né? Ele fala bem claro aqui, e o ímpio não aprende, né? O ímpio, ele não tem no seu coração, né, a vontade de mudança, né? Então talvez você seja essa pessoa, e eu aqui, né, faço a você esse pedido. Reflita sobre a sua vida. Será que você é ímpio? Ou será que você tem esse desejo na sua alma de buscar a Deus? E talvez esteja enfraquecido, talvez desistiu no meio do caminho por palavras de pessoas, talvez desistiu no meio do caminho porque pessoas falaram que você não ia conseguir, porque talvez você também não teve essa compreensão que o Espírito está ministrando a nós nesse dia, né? Talvez você foi a uma reunião e lá te falaram um monte de coisa que está mais ligada à religiosidade do que Cristo. E eu estou aqui para dizer a você, né? Mude seu caminho. Mude seu caminho, hoje é o dia. Mude o seu caminho, busque a Deus pelo que Ele é. Se no seu coração tem um mínimo de vontade de conhecer a Deus, de saber quem é Jesus, de seguir os seus princípios, os seus mandamentos, faça, meu irmão, faça. Não deixe que o homem determine algo na sua vida. É lógico que muitos vão dizer, ah lá o santão, ah lá mudou, bebia agora não bebe, pegava todo mundo agora não pega, né? Olha lá, vivia falando mal dos outros, agora está dizendo agora que não fala mais, né? Porque quando a gente decide a mudar, as pessoas, por não entender, e muitas vezes porque também querem ser, né, tomar essa postura, mas não tem medo do que as pessoas vão dizer, elas preferem criticar a gente. E por isso a Bíblia diz aqui, no capítulo 26 de Isaías, né? Ó, o Senhor humilha as cidades altivas. Está falando de pessoas que são orgulhosas, né? De pessoas que são vaidosas, né? Desse mundo aí, ó, né? Porque a Bíblia vai dividir, como eu disse, em duas categorias. A nação de Deus, aqueles que verdadeiramente aceitaram Jesus e buscam a sua mudança, e aqueles que seguem o mundo, a cidade altiva, a grande Babilônia, né? O que o mundo ensina hoje? Bateu, dá de volta. Não é assim que o mundo ensina? Bateu, devolve. Falou mal de você? Eu falo de novo, eu falo também. Eu trato você do jeito que me trata. E Jesus já não ensina assim, né? Jesus fala, você me tratou mal, eu vou te tratar bem. Você falou mal de mim, eu vou falar bem de você. Olha que coisa fantástica que hoje a gente não vê mais sendo pregado em muitos dos lugares. Mas Deus está levantando pessoas para na simplicidade, na rede social, em vários lugares, pregar um evangelho de amor, de verdade, né, de entendimento. Porque Ele abate, irmão. Ele abate, Ele tem abatido. Olha o que está acontecendo no mundo. Por causa da arrogância dos homens, por causa da vaidade de pessoas. Ele já está abatendo as cidades altas. Olha quantas pessoas Ele tem levado. Olha como Ele tem mexido em governos e reinos. Por conta da maldade, por conta da ganância. Pessoas que querem poder, países que querem sobressair uns aos outros.
né? Ele está mexendo. Então por isso ele diz aqui, né, que ele humilha os que habitam nas alturas, que acham que são superiores e que não reconhecem que precisam de ajuda de Deus, que precisam da ajuda de Jesus Cristo, que precisam se arrepender, que precisam verdadeiramente confessar os seus pecados diariamente. Irmão, nós somos pecadores. Sem a Jesus a gente não pode fazer nada, né? Então ele rebaixa e arrasa cidades altas, lança o pó, os pés pisoteiam os pés dos necessitados e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana, né? A vereda do justo é reta, porque Deus torna suave o seu caminho. Andando pelo caminho das tuas ordenanças, esperamos em ti, Senhor. Nós temos que andar pelos caminhos do Senhor, né? Nas suas ordenanças, praticando e esperando nele. Porque talvez nesse mundo você está dizendo assim, meu Deus, mas eu começo a praticar as coisas de Deus, só começa a vir coisa ruim. É assim mesmo, né? O mundo vai lutar contra você. Pode ver que um servo de Jesus, geralmente ele vai na contramão do mundo. Por quê? Porque ele foge da aparência do mal, ele sai das coisas que não provém de Deus, né? Ele não se envolve com as coisas do mundo hoje, piadinha, conversa tola, blá blá blá, imoralidade. É uma pessoa exatamente, para os olhos humanos, diferente, né? Então, ele torna suave o nosso caminho, né? E a gente precisa andar onde? No caminho das suas ordenanças. Esperamos em ti, Senhor, o teu nome e a tua lembrança. O que ele está falando? O nome de Deus e a lembrança deste nome, né? Estando praticando, lembrando sempre de Deus, é o desejo do meu coração. Irmãos, é fantástico isso aqui. Eu vou terminar aqui. Mas entende o que ele está dizendo aqui? Né? O teu nome e a lembrança de ti é o quê? É o desejo do nosso coração. Aquele que acorda de manhã, como eu disse aqui, e lembra do Senhor, ora a Deus, é grato a Deus. Aquele que sai da sua casa e vai falando com Deus, aquele que tem intimidade verdadeiramente com Deus em tudo que faz, né? A todo tempo está com o Senhor, esse é bem-aventurado. Esse o seu caminho será verdadeiramente pelo Senhor leve, será pelo Senhor conduzido, será pelo Senhor verdadeiramente orientado, né? E será pelo Senhor livre de todas as coisas, né? Porque ele diz assim, pois quando se vem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem a justiça, né? Como que a gente aprende a justiça? Praticando a palavra de Deus. Então que você fique com essa palavra, que o Senhor possa, neste dia maravilhoso, nessa noite, no dia que você assistir, entrar na sua casa, entrar na sua família, entrar na sua história, e que você deixe Deus verdadeiramente agir na sua vida em nome de Jesus. Que você se desprenda das coisas desse mundo, que você entregue seu coração e seu caminho a Cristo cada dia mais com coração voluntário. Se você tem no meio aí da sua trajetória, né, como eu disse aqui, se você andou no caminho da impiedade, se arrependa, confesse a Jesus. Não há pecado no mundo que, se você verdadeiramente se arrepender, que Jesus não possa perdoar. Creia nisso, porque ele morreu na cruz exatamente para isso. Não há nada que você fez nesse mundo, meu irmão e minha irmã, que, se você verdadeiramente se arrepender hoje, colocar diante de Jesus, ele não te livra e não te perdoa, ele cancela a sua dívida. Aí basta você, do dia em diante que você fizer isso, e esse peso sair do seu coração em nome de Jesus, das suas costas, basta você só segui-lo, seguindo a sua prática, lendo a sua palavra, em tudo colocando a Deus, né? Lógico que no meio do caminho haverá desafios, mas eu digo para você, haverá vitória, porque você aprendeu o caminho, que é confessar os nossos pecados, arrepender e começar a praticar o bem, os ensinos de Deus, através de Jesus Cristo, nosso único, maior e supremo exemplo na terra e em nossas vidas. Deus abençoe sua vida, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus para sua casa, para sua família, e que Deus o abençoe grandemente. Gostou desse vídeo? Compartilhe, porque eu sei que será bênção para a vida de todos que ouvir. Obrigado a todos e espero que todos que começaram a assistir esse vídeo ficaram até o final. E você
creio que você será muito abençoado por essa palavra. Deus abençoe.